Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Estamos aqui em parceria com Desbravando Capitais, em João Pessoa, capital da Paraíba. E como parte do nosso projeto, a gente vem conhecendo e tentando buscar os cineastas e as produções de audiovisual do Brasil nas cidades que nós vamos viajando. E hoje, em especial, é um dia de entrevista. Nós estamos aqui com o Torquato Joel, que é um cineasta, diretor, roteirista e um amante do audiovisual do cinema. Então, muito bem-vindo, Torquato. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado por ceder esse momento com a gente aqui no canal. Fiz um pouquinho de dever de casa buscando as informações, né? E eu pude observar que você tem a formação na parte de cinema, na parte de comunicação, mas lá no começo você começou estudando engenharia, né? Pois é isso. Desvio de rumo. Sim. Mas no percurso eu tomei o meu. Encontrei, né? Foi sorte, né? Sim. E o que te chamou a atenção para ir começar com cinema, com audiovisual? Olha, tem uma memória afetiva muito forte com o cinema, da infância mesmo. Da época em que você tinha muitos cinemas no interior. Uhum. E meu pai trabalhava no Denox, e era um local que eles chamavam acampamento. Era um centro de excelência do Denox, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Esse órgão, eles implantaram no sertão da Paraíba uma espécie de laboratório, de centro de pesquisas para encontrar alternativas à seca. E meu pai foi trabalhar lá. E nesse centro, por exemplo, eles traziam frutas, plantas de outros países, tentando encontrar alternativa seca. Tâmaras, né? Eles plantaram. Eu comia muita tâmara na infância, né? Entre outras plantas. E em frente à minha casa tinha um cinema. Então, assim, eu estava sempre no cinema. Claro que existia uma censura. Eu estava esbilhotando, às vezes coletando sobras de películas na lixeira do cinema. E aí fazia uns filmezinhos com os amigos, uma coisa bem de infância mesmo, né? Com caixa de sapato, com lâmpada dentro, né? E aí fui morar no Ceará, porque meu pai se aposentou, eles são de lá, uma cidade muito interessante chamada Ipó, uma cidade bem histórica, do ciclo do gado, né? Que Capistrano de Abreu chamou de civilização do gado, do couro, né? E é uma cidade muito bonita e o cinema passou a ser meu refúgio, porque tinha muita violência na cidade, disputa política. E aí o cinema era minha fuga da realidade. Você saía daquela realidade mais brutal, né? E o cinema ia para a fantasia, para os sonhos, mas também me deu um filtro da realidade, porque nesse cinema do interior passava de tudo, né? Não era só cinematografia americana, mas você via neorrealismo italiano, via muita coisa, né? Então foi aí que surgiu. E depois, Torquato, quando você já começou a estudar, tentar se profissionalizar mais nesse meio, quem foram suas inspirações, seus ídolos que você mirava e falava, olha, esse daqui é um profissional que me chama a atenção? Bom, eu acho que a primeira referência da gente, primeiro eu fui fazer engenharia e abominava, detestava. Eu peguei logo a engenharia, que foi ótimo, porque foi traumático, né? Porque eu vinha todas as químicas, todas as físicas, orgânicas, inorgânicas, todos os cálculos, e eu detestava aquilo. Aí eis que vejo um trabalho de aluno do curso de comunicação da UFPB em Super 8. E aí decidi fazer cinema, né? E aí não tinha cinema na UFPB, mas a gente tinha disciplina de cinema no curso de comunicação. Entendido. Não era um curso específico de cinema, de audiovisual, mas era um curso de comunicação que tinha disciplina. E aí o que aconteceu? Lá a gente tinha muito contato com o ciclo de documentários paraibanos, né? Foi muito forte, influenciou o cinema novo, esteticamente e tal. Então, assim, eu acho que a grande referência para a gente inicialmente foi o ciclo de cinema paraibano, porque era o que a gente via exaustivamente nas disciplinas de cinema, né? Passei a admirar essas pessoas que fizeram Vladimir Carvalho, Lino Duarte Noronha, né? Eu acho que a base para a gente foi aí. Que legal.
Eu estive vendo, Torquato, que você também tem inspiração no Tarkovsky, no Bresson e no Kubrick. Pois é, esses caras Nas foram muito estéticas, importantes na minha apreciação do cinema, né? Tá. Eu não diria que é objetivo assim, milimetricamente calculada a referência, Sim. mas é uma coisa introjetada, subjetiva, né? E até subliminar Sim, acontece. Foi o cinema que eu vi na minha adolescência, né? Quando vim morar em João Pessoa, meu pai decidiu depois vir morar em João Pessoa, e eu ia para a sessão de cinema de arte, porque tinha o cinema Mais comercial, mas mesmo assim o cinema comercial já exibia, como eu disse, ainda exibia essa cinematografia mundial, né? Tá. Mas o cinema de arte era muito mais particular, então eu ia muito assistir esse filme. Eu acho que bebi nessas fontes aí. Sim. Esse cinema mais sensorial, uma busca por uma poética, né? De expressão na linguagem, eu acho que esse é o meu caminho, né? Tive dificuldade na passagem da película para o digital, né? Mas isso eu posso ir depois. Eu vi que o seu primeiro curta foi lá na década de 80, que era o Beba Cola, Babi Cola, né? Sim. Que era imagens do declínio, Beba Cola. E como que foi realizar esse primeiro curta lá na década de 80? Você fez ele em Super 8, na época? Super 8. A gente teve aqui um convênio da UFPB com os discípulos de Jean Rouch, né? Professores de Nanterre. Esses caras criaram uma escola, né, de cinema direto, chamada Association Varan, em Paris, e a UFPB ativou um convênio, e foi o ano que Jean Rouch veio a Paraíba, e vieram os discípulos. Esse ano ativaram um convênio para que é um polo de cinema aqui. Não aconteceu o polo, mas se criou um ateliê de cinema direto. E eu tive formação lá nesse ateliê. Depois a gente foi para a França, porque o convênio fazia com que alunos também fossem para lá. Vinham professores franceses e alunos daqui iam ter formação lá. Na formação na França. Legal, e essa experiência na França, como te ajudou na formação, né? Foi fantástico, né? Porque era um curso muito informal, a gente tinha manhã e tarde, intensivão e aulas, e à noite era explorar os cinemas de Paris, né? Que legal. Porque eu não sei como é que está Paris hoje, mas naquela época Paris tinha cinemas, pequenas salas em subsolos, sabe, em locais assim pouco imagináveis, né, para ter uma sala de cinema. Eu acho que eu tenho uma militância hoje com relação ao cinema, eu faço ações de interiorização. Eu acho que vem dos franceses, dessa formação que eu tive com eles, né? Sim. Essa formar realizadores, né? E eu tenho essa pegada que eu acho muito interessante. Milito, inclusive, pelo cinema que a gente faz, que vai de encontro a tudo que está estabelecido aí comercialmente. Sim. Esse cinema de guerrilha é mais um cinema de guerrilha nosso, né? Então é estimular o público a ter um acesso a esse cinema, né? Sobretudo o nosso cinema, que é pouco visto. Então, esse é um gancho que você me deu interessante dessa política de interiorização. Eu vi que você já trabalha com isso desde os meados dos anos 2000, né? Que você tinha trabalhado inicialmente com Viação Paraíba. Sim. E era um projeto, uma oficina, uma mostra. E depois você acabou expandindo isso para o Jabri, que era uma coisa mais... Se você puder comentar um pouco mais a respeito, por favor. Tá. Eu comecei com Viação porque a ideia era essa. A gente tinha uma produção pequena, mas expressiva de cinema aqui nesse período. A Paraíba sempre teve ciclos de cinema. E eu vinha do ciclo de Super 8. E aí depois a gente começou a fazer em semiprofissional, que era 16mm, película, depois passamos para 35. Só que eu achava era muito desconforto para mim entender que o cinema que a gente fazia era pouco visto aqui na Paraíba, ainda mais quando se pensava em interior. Então decidi militar para levar esse cinema para o interior, os curtas, que essa produção até então era de curta-metragem, e formar, quem sabe, pessoas, estimular e surgirem realizadores. Porque tem essa coisa muito complicada que até então também o cinema que olhava o Nordeste era sobretudo sudestino. Tem um olhar do Sudeste com relação a mais caricato também, né? Então assim, a ideia era formar realizadores para que eles olhassem o seu próprio lugar, porque é um lugar de fala para eles. E mostrar esse cinema nosso que era produzido e pouco visto, né? Um cinema diferente
rompia com a estética do cinema que o público tinha acesso em geral. Eu achei interessante o nome da sequência, né? Que o Viação Paraíba foi a primeira fase e depois teve o complemento do Jabre. O Jabre é o pico mais alto da Paraíba, né? O nome, né? Jabre. Daí isso, né? Essa ideia do Jabre, do laboratório, leva esse nome, né? O ponto mais alto da Paraíba. O Jabre surgiu porque quando eu comecei a fazer Viação, montei estagiários e fui buscando uma metodologia de falar para leigos, absolutamente leigos, né? Às vezes gente que nunca tinha visto um filme sequer, né? Então assim, como falar da linguagem para alguém que não sabia nem direito o que era aquilo. Então fui buscando uma metodologia simples, mas que tivesse certos aspectos de profundidade, né? Tivesse densidade, né? Substância. Então fui encontrando essa metodologia com as pessoas que trabalharam comigo. Aí chegou uma hora que eu percebi que a gente ativava pessoas numa pequena cidade e o Viação, ele rendia muito pequenas cidades de 5, 8 mil habitantes, porque os jovens estavam meio ociosos. Então chegar um evento, um acontecimento desse estimulava. E ali você de 30, do universo de 30, você tinha 2, 3, uma pessoa interessada em cinema. E estava com paixão mesmo. Tinha interesse mesmo. E aí? Eu ia se ir embora e aquela pessoa foi ativada e acabava ficando desamparado, né? Aí o desdobramento foi o Jabre, o laboratório Jabre, que era assim, era uma imersão, né? Eu tentei encontrar um festival que tivesse, um laboratório que tivesse um perfil para nos dar um rumo, mas não encontrei exatamente. Comecei a criar também uma metodologia, que era essa coisa de todo mundo ficar inteirado do projeto Todo Mundo, sem um processo coletivo, sem em momento algum competição, mas de colaboração. Um ambiente colaborativo. Totalmente. E uma imersão plena. A gente chega na Kit, chega ainda, porque acontece, e fica até o domingo, trabalhando roteiros, às vezes fotografia de cinema, quer dizer, dando uma capacitação para o menino do interior e as meninas em cinema. Em várias áreas. Bom, participar do Jabre é sem dúvida uma experiência muito rica, porque é aqui onde se permite, se faz acontecer um encontro de pessoas já experientes no cinema, e aí reúne 10 jovens de várias cidades diferentes, onde a gente apresenta os projetos, apresenta os roteiros, e a partir daí vai estudar se é mesmo essa forma de contar a nossa história, nosso argumento para o cinema. Então a gente tem uma oportunidade incrível, são jovens de cidades de até 100 mil habitantes, em pequenas cidades, que têm menos acesso a essa produção cinematográfica e que agora esses 10 jovens foram contemplados. Já é um prêmio estar aqui para aprender sobre cinema e para construir um roteiro a partir de uma ideia que nós tivemos. E é uma felicidade estar na seleção do Jabre. Espero que o projeto cresça, que nos próximos anos mais jovens, mais pessoas produzam cinema, façam cinema, estudem cinema e participem do projeto Jabre, que é um projeto muito nobre e muito legal. Bom, Torquato, uma coisa que você já citou aqui na nossa conversa, eu já vi também em outros momentos que você deu entrevistas, é a respeito da tecnologia, né? Que estávamos lá no Super 8 para chegarmos até aqui as câmeras digitais. Como que você avalia o lado positivo e o lado negativo de tecnologia no mundo? Obviamente todas as coisas têm lado positivo e negativo em toda a vida, né? A tecnologia também vai ser assim, mas no lado do cinema em si, o que ele colabora positivamente, o que acaba atrapalhando, pode afetar alguma coisa negativamente? Eu te disse no começo da fala que eu tive uma dificuldade de passagem para o suporte seguinte depois da película, porque na película tudo era muito planejado, né? Você tem um custo muito elevado, então assim, a gente estudava antes de ligar a câmera, você não podia compor qualquer coisa, né? Deixa fazer, então o plano era pensado e havia também inclusive um planejamento bastante antes, né? Por exemplo, eu ia para as locações, onde ia ser tal cena, como ia ser, storyboard era uma coisa que a gente fazia muito, né? Desenho de cena. Quando surgiu essas possibilidades muito mais livres, né? Dessas amarras, eu acho que houve um certo relaxamento. Isso eu acho que é uma discussão natural que já deve ter rolado bastante por aí. Hoje, por exemplo, essas capacitações que eu faço no interior, não teria como fazer se fosse película, né? A película. É muito complicado o processo, muito burocrático. Eis aí que a gente tem essa coisa democrática de até um celular de qualidade, né?
você pode fazer um filme pode interessante. gravar alguma coisa, né? Mesmo que seja uma primeira material, né? E sempre foi, eu acho que no cinema sempre teve esse sonho, quem trabalhou em película a vida inteira, eu acho que desde os caras, no começo o sonho era ter liberdade de filmar, né? Claro. Aí só surge isso. E depois tem a dificuldade de cortar, né? Tá certo. Eu queria entender um pouco como é seu modus operandi na parte de produção cinematográfica, né? Como se você busca apoios, participa de festivais. Então, é isso que eu acabei de falar, eu tenho uma dificuldade que o mundo de hoje não comporta mais, né? É essa coisa de você se expor, se colocar, visibilidade, né? E as articulações. Eu tenho muita dificuldade com isso, é uma coisa, para chegar aqui eu vim relaxando, vou relaxar para poder fazer essa entrevista para ele. Mas é isso no mundo de hoje não cabe. Se você quer fazer cinema, você tem que ter um jogo de cintura em relação a isso. Eu fiz muito Super 8, com uma paixão abnegada mesmo por Super 8. E era um cinema mais sensorial, uma poética mais com uma pegada sensorial. Então, assim, o Super 8 me dava essa liberdade, ou curta-metragem me dava essa liberdade. Agora, eu comecei a enveredei por longa-metragem, que eu achava que não ia fazer longa. Sim. Fiz 2, um já circulou aí um tempo, foi para Prime Video, estava no catálogo. E o outro, é o ambiente familiar de 18, familiar. Inicialmente era um documentário, só que eu achei eles tão fortes e mesclei, fiz uma fusão de documentário com ficção. Né? E coloquei atores para atuar com eles. Achei oportuno que eles atuassem também. Sim, eu vi a menção da Marcélia Cartaxo e da Zezita Marcos, né? Exatamente, Zezita Marcos. Outro dia uma senhora, ela chegou para mim e fez: eu queria conhecer sua mãe. Alex! Diógenes! Minha mãe estaria repetindo tudo que eu tô dizendo, de não guardar raiva, de não guardar rancor. Que mamar? Que mamar? Que você Tá difícil, tá difícil. Nossa, ele tá aqui de novo. Aquelas rosas brancas que tu colocou no meu bolo, eu vou jogar no mar pra Iemanjá. Tomara que ela te leve junto. Vá-se embora, vá. Volta pra casa de seu pai. Se não tá dando certo, deixe ele. Não vai te faltar nada. Tu tem irmã pra quê? Hoje em dia você leva os seus filmes para os festivais, participa de festivais? Sim, eu tenho escrito nos festivais. Por exemplo, meu último curta está agora no Festival Internacional do Kino Fórum, em São Paulo. Ele se chama Pulmão de Pedra. É sobre um garimpeiro numa região aqui que é uma região muito rica em minérios, mas, no entanto, esses caras vivem numa situação absurda, assim, uma escravidão moderna, sabe? Situações insalubres, né? É bem absurdo, assim. E o filme fala sobre isso. É uma figura que podia ter sido, se tivesse tido a oportunidade de estudo, esse cara estaria numa situação bem mais, condição de vida bem mais digna, né? Sim. Ele é muito inteligente, sensível, e é um cara que fica lá numa briga insana contra pedras, né? Que é uma briga, né? Exato, uma briga. O antagonista dele é a pedra. Exato. Você já está no mundo do cinema há mais de 40 anos, década de 80 você começou, né? O tempo passou e a gente nem viveu isso. Sua filmografia até muito premiada, já participou
foi premiada em festivais de Gramado, Brasília, Recife, vários festivais, né? E eu notei que 3 deles eu coloquei em destaque aqui, que um deles é o A Margem da Luz, de 96. Sim. Depois temos o Passadouro, de 99, e o Transubstancial, de 2003. Queria que você citasse um pouquinho de cada um deles, ou um deles que é assim mais querido da sua produção. Você pode ter isso, né, de ter um filme mais querido, ou te chamou mais atenção durante a produção, né? Mais de um me fascina, né? Tá. Entendi, assim, eu gosto de ter realizado, tem mais de um. Tá. Mas assim, sei, talvez Passadouro foi um filme, porque era muito novo, estava querendo romper com toda a escola, a formação que eu tive com os franceses, Tá. e aí eu fui muito solitário no processo de criação e muito livre ao mesmo tempo. Tá. Vou fazer do meu jeito. Fazendo suas descobertas, né, no processo. Exatamente. E eu acho que essa pegada está até hoje no cinema que eu faço. Essa contemplação do mundo ao redor e ao mesmo tempo um certo espanto, admiração. E o Passadouro, como que era mais ou menos o enredo dele? Não, é um filme sobre ciclos de comunicação do ser humano. Né? E a cena é o bioma da Caatinga. Quer dizer, depois que eu vim morar em João Pessoa, eu meio que neguei as minhas origens lá do interior. É olhar para o mundo agora, né? Até por Só conta na dessas... capital. E para o mundo mesmo, porque fui para a França, pra essa coisa. Então, assim, neguei a minha origem. Eu acho que essa volta lá é bem emblemática, né? Voltar a interiorizar. Sim. E aí comecei a voltar para o interior e me surpreendi as parabólicas em cima de casa, às vezes até para ruir a casa do peso dela. Uma casa de taipa e tal. Então, simples é a parabólica em si. Essa necessidade visceral de conexão com o mundo, com lá fora, né? Eu acho que o filme trata muito. E os ciclos dessa comunicação. O filme tem 3 tempos distintos. Sim. Bom, você não tem um queridinho entre eles. Passadouro talvez fosse uma leitura. Eu acho que é um momento ponto de especial, referência, né? porque é um ponto assim, um diferencial, né? Sim. É um marco. Na Sim. verdade, é um marco. A partir de E o Passadouro. Passadouro você já fez em que plataforma? Ele era... Não, ainda foi em película. Foi em película. 35 milímetros. Tá. Hoje em dia você tem trabalhado só Com digital. com digital. Aí tô terminando um longa, ele já tá, só falta o desenho final de som para final de som. E tô com um projeto, Poti, que é eu acho que a gente tem O do Índio Pedro Poti. exato. A gente tem uma lacuna muito grave do cinema em relação à nossa história, né? Sim. Daí que a gente está nessa situação toda que está. E essa figura é uma figura muito emblemática. Eu estava fazendo um filme com os potiguara, aqui de Baía da Traição, litoral norte da Paraíba, e comecei a pesquisar sobre eles e encontrei essa figura que eu achei absurda, né? Ele era uma grande liderança, né, dos potiguaras, mas ele era aliado dos holandeses. Sim. Por isso que ele foi invisibilizado aos olhos da história, porque o vencedor foi o português. Quem escreve a história é o vencedor. O vencedor. E aí, ele é um cara que, aos 17 anos, foi levado para a Holanda. E quando ele volta, 5 anos, ele já convertido ao calvinismo, e ele vira regedor dos indígenas da Paraíba junto aos holandeses. Ele é um aliado dos holandeses. E ele é capturado e jogado no buraco. O filme é sobre essa história dele aí. Ele é capturado na Batalha dos Guararapes e colocado no buraco. O filme é essa... Recentemente nós temos viajado no Nordeste e os holandeses permeiam vários estados, né? Que tiveram em Pernambuco, tiveram no Rio Grande do Norte, também na Paraíba. Né? E até recentemente eu li um livro que contava a história dos holandeses no Rio Grande do Norte, no caso, um livro um pouco mais antigo, e que fixava bastante o foco do lado português, né? Colocando os holandeses como antagonistas totalmente, né? E que mostrava muito a figura do Jacob Rabi também, que era um judeu que liderou muito ali as revoltas e liderava o lado do holandês e tinha uma sinergia muito com os indígenas também, nesse sentido.
É interessante pensar nisso, né? Os holandeses para Paraíba foi uma coisa, não foi uma boa. Sim. Porque é o seguinte, em Pernambuco eles deixaram uma história muito forte, né, arquitetura e tal, mas na Paraíba, quando eles vieram, os portugueses ao saírem, destruíram tudo. A Paraíba era a segunda, terceira capitania mais rica da época. Tinha um açúcar que era considerado o melhor açúcar, tinha uma série de coisas. E era uma capitania em processo de desenvolvimento. Aí quando chegaram os holandeses, os portugueses saem, queimam tudo e aí fica uma capitania arrasada e os holandeses não constroem praticamente nada. O nosso canal ele fala de bastidores e curiosidades. Sim. Eu queria que você contasse pra gente alguma história de bastidores ao longo da sua trajetória cinematográfica. Eu fiz um filme chamado Gravidade, anterior àquele Gravidade. Sim, o seu Gravidade de 2006, né? 2006. E esse filme foi feito muito, como a maioria da produção nossa, na raça, né? Tá. E aí conseguimos um recurso relativamente farto, mas que para a época já era algo, né, um diferencial. Tá. E aí trouxe Walter Carvalho, apresentei o projeto. Aí Walter já tinha trabalhado comigo em Passadouro e ele se encantou pelo projeto e veio, né? Eu tinha uma equipe muito reduzida e a gente começou a queimar o mato seco e aí inventamos vários lança-chamas, porque era uma área muito extensa. Tá. E aí não dava conta. A gente achava que com a primeira lançada do lança-chamas ia queimar e o fogo se alastrar. E o vento ia levar. Nada disso, né? E aí a gente teve que ir metro a metro. E teve uma hora que eu estava no desespero, porque estava com tudo programado, né? Cronometrado. Naquela tarde a gente tinha que fazer, tinha 3 dias de cena. Tá? Então nós tínhamos que filmar naquela tarde. Equipamento, tinha vindo um puta equipamento do Rio de Janeiro, que foi assim, a gente teve que contratar um carro, um caminhão-baú para trazer, enfim, complicado. E aí eu me desesperei, porque a gente não conseguia avançar, era metro e metro para uma área muito extensa e o plano terminava com um plano bem aberto com essa devastação. Tá. E aí não dava para deixar só um trecho. Aí tem uma curiosidade sobre Walter Carvalho, né? Ele sempre teve um carinho muito grande por mim. E ele fez uma coisa, todo mundo, na hora do almoço, todo mundo saiu para almoçar, equipe pequena, tudo. Eles saíram para almoçar e Walter ficou comigo queimando o terreno. A gente praticamente não almoçou, porque a gente saiu avançando na queima do terreno. Era um mato seco e era uma área, era o antigo lixão da cidade. Então não tinha problema aquilo que a gente estava fazendo ali. Enfim, a curiosidade foi essa garra dele, essa disposição. Mas e aí, no final deu certo de queimar? Deu super certo. Olha que maravilha. O filme é um filme bem experimental mesmo, no sentido literal da palavra. Sim. É um plano que se amplia, eu vou spoiler um pouco. Ele tem três planos, e cada momento a gente avança um pouco numa situação, numa cena. Então, primeiro, segundo, terceiro. Algo pendular também. Que legal. Volta para o começo e no final. E nós estamos chegando aqui ao final. Normalmente, nas nossas entrevistas, nós pedimos para o nosso convidado deixar uma mensagem para aquelas pessoas que gostam do audiovisual, do cinema, e que ou está começando ou tem interesse, talvez queira se engajar com isso. Eu só digo uma coisa, minha própria experiência de vida, né? Eu fui fazer engenharia, como eu relatei aqui, e detestava aquilo. Quando eu descobri a motivação da minha vida, que era o cinema, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, né? Tá. E eu me aposentei recentemente da UFPB, mas eu não me aposento de cinema. Sim. A aposentadoria, de certa forma, foi até uma libertação. Agora eu posso fazer cinema no meu tempo, como eu quero, pesquisar alguma coisa, muito mais tempo disponível. Né? Eu digo muito isso ao menino do interior. Se você se interessa por cinema, vá fundo. É para o cinema, mas isso também é para a vida, para outras áreas profissionais. Vá fundo nisso, porque o sentido da vida é esse. Né? O sentido da vida é a gente ser feliz, né? Se agradar naquilo que a gente gosta. Né? Não, uma paixão, né? Essa paixão, é fundamental. Tá certo. Muito obrigado, Torquato. Valeu pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado, amigos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Action!